Estou aqui com o nosso maestro Davi Fernandes, os nossos instrumentistas da Associação Orquestra Regendo a Cidadania, que faz um trabalho incrível com os nossos jovens, trabalhando a cidadania através da arte, através da música e levando esse sentimento, esse trabalho incrível para cada canto da nossa cidade. Não é não, maestro? Isso, estamos juntos com essa grande obra, cultura. Muita cultura na nossa cidade do Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal. E hoje a celebração do aniversário da cidade do Rio de Janeiro e falar também da importância da frequência dos nossos estudantes, do lugar de criança e adolescente na escola todos os dias, foi ao som dessa orquestra incrível, né, pessoal? Sim. Bora! Bora!